Mas veja bem, não é por nada particular, porque o Serra gosta de espalhar entre as penas amestradas que ele controla, que eu tenho alguma animosidade pessoal com ele. Eu acho o Serra um grande quadro, acho. Mas na política, você é você e a sua circunstância. E ele é um Fernando Henrique Boy. Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique 8 anos. Como é que eu vou me apresentar, por exemplo, se eu fui ministro do Lula? Se eu fui ministro de Itamar Franco? Faz parte da minha biografia, você aceitar ser ministro. E eu rompi com o governo Fernando Henrique e ele ficou os 8 anos. O que aconteceu no governo Fernando Henrique? Na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas, Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desmenta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora é curioso, porque eu vi uma entrevista recente do senhor, em que o senhor estava falando ali sobre o governador Serra, e o senhor disse o seguinte, eu vou dizer com as minhas palavras, se eu estiver errando, o senhor me corrige. O senhor disse o seguinte, não, que ele está fazendo um grande governo em São Paulo e que devia ficar em São Paulo mesmo, e não devia tentar ser presidente da República. Cada um tem uma vocação para uma determinada coisa. Eu gosto de falar a verdade, pouco importa os oportunismos. Ele, por exemplo, vive usando de forma pouco ética todas essas questões, mas não me custa dizer, em afinidade com a minha percepção, ele faz um bom governo em São Paulo. Agora, a presidência da República, numa coalizão de forças em que os interesses mais graves do Brasil estão numa encruzilhada, é muito ruim para o Brasil, porque é ele a sua circunstância. Uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas, não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso é um bom governo? Aí é que eu não estou entendendo. Não, porque essa é a sensação do povo de São Paulo. Ele tem grandes níveis de aprovação. Eu não acompanho a rotina. Quer dizer, eu vejo determinadas coisas que, assim, essa honra que eu tenho de ser mencionado está me obrigando, por gentileza, por respeito, a conversar com algumas pessoas que me procuram. Então, assim, uma coisa impressionante. Os defensores públicos outro dia pediram fazer uma reunião, porque o piso do defensor público no Ceará é R$12.000, em São Paulo é 3 e pouco, 4. A polícia quer conversar porque diz que está um descalabro a questão da segurança. Mas não é essa a percepção média do povo de São Paulo. Por onde eu ando, táxi, converso nos restaurantes, com meus companheiros, meus conterrâneos, garçom, etc, etc. As pessoas falam bem. E eu não tenho nenhum problema. Eu não estou inimigo do Serra particular. Eu não gosto do que ele representa, sob o ponto de vista de concepção de país. Agora, o senhor acredita que no PSDB o governador Aécio tem chance? Porque o que a gente... Do que talvez não aconteça, eu gostaria de perguntar o seguinte.
O senhor é a favor da CPI da privataria, inspirada pelo livro do meu colega Amaury Ribeiro Júnior, que trabalha aqui ao lado? Eu acho fundamental, não é, que o Congresso Nacional Brasileiro tome uma providência em relação ao modelo de privatização que aconteceu. Por quê? Porque ainda há muito equívoco, há muita manipulação ideológica, muita exploração, porque como há muitos defeitos no Estado brasileiro, muita coisa mal cheirosa, então a ideia simplória de uma privatização ainda prospera na cabeça das pessoas como solução para esses desatinos. Mal comparando, né, não é original a figura, mas é como se você, vendo uma vaca meio infestada de carrapatos, resolvesse ter uma solução fatal. Dar um tiro na testa da vaca para liquidar os carrapatos. Mas, mal comparando, foi isso que aconteceu. Eu não sou muito a favor desse tipo de CPI, delegacia de polícia. Acho isso uma distorção. Sim. Acho que o Ministério Público, se há uma notícia crime, como há, né, nesse livro, que, aliás, a população precisa conhecer, porque sumiu da grande mídia, ninguém fala no livro, é preciso que as pessoas conheçam. Tucana de Amaury Ribeiro Júnior. Importante ler esse livro, tomar conhecimento, pelo menos, de um resumo do livro, e ver o que tem de fundamento naquilo ali. Claro. Não é? Mas essa é a proposta do líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, por Pernambuco, que sugeriu que o Ministério Público Evidente. e a Polícia Federal investigassem as denúncias do Amaury. Como a Polícia Federal é subordinada ao Executivo, é de bom alvitre que seja o Ministério Público. Tá certo. O senhor acredita, então, que essa CPI sai? Não. 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 Também não. Porque, vou explicar de novo, né? Porque envolvido na privataria ou na privatização ao modelo Fernando Henrique Cardoso, estão todos os megagrupos, ou todos é uma palavra que eu não deveria usar, quase todos os megagrupos econômicos do país, inclusive aqueles da comunicação. Então, não é provável, porque o poder real no Brasil são essa gente, está nessa gente, né? A plutocracia, né? O governo de ricos, né? Bancos, megacorporações de mídia, né? Com essa associação aí, estão por detrás, e as mega empreiteiras. Então, essas três forças provavelmente não permitiriam que acontecesse uma coisa esclarecedora, né? E as empreiteiras participaram ativamente da privatização? Não, e a maior parte dos megagrupos de comunicação também, e os bancos também. É um negócio de cinema, porque aquele do Daniel Dantas, por exemplo, o Fernando Henrique obrigou os fundos de pensão a comprar a maioria do capital, mas ao mesmo tempo entregar, por um acordo de acionista, o controle ao acionista minoritário. Exatamente. É como se a gente se juntasse aqui, nós tudinho, comprássemos uma coisa, cada um dando R$10, coisa custou 100, e ele ali deu R$1. E a gente assina aqui um acordo que os 99 aqui não manda nada e que ele que tem R$1 é que manda. Assim é garapa. Parece que é irônico, mas foi o que aconteceu. Mas por isso que é importante uma CPI, para poder desnudar esses preconceitos, né? E depois os padrões de eficiência. Por exemplo, a telefonia é citada como um belo exemplo do efeito positivo da privatização. Eu privatizaria o setor de telefonia, se presidente fosse. Porém, o brasileiro não sabe que no modelo em que foi feito, o brasileiro paga a maior tarifa do mundo. Sem rival. Nós pagamos a maior tarifa de telefone do mundo. E se for um pré-pago, que é o do povão, aí é que é caro mesmo. Não tem comparação. Né? Energia elétrica, distribuição, não vejo o maior problema. Geração e transmissão não privatizaria. Mas as distribuidoras, não vejo o maior problema. Porém, o modo como foi feito, permitindo o modelo de propósito, permitindo, por exemplo, dolarização escondida da tarifa, via IGPM. Isso. Que não faz sentido indexar, nenhum sentido. É contra a filosofia do Plano Real que eu ajudei a instalar, a consolidar, e eu sei como é contra, né? Mas permitindo, por exemplo, que a empresa de energia de Pernambuco pague pelo preço cheio uma geradora dela própria que está parada e meta isso na tarifa. Isso é um escândalo. E brasileiro paga a maior tarifa de energia do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do planeta. Veja bem, eu falei mais limpa e mais barata do mundo. Isso é verdade. Né? Enquanto alguns brasileiros estupidamente querem dizer que a energia hidráulica não é energia renovável, francamente. Ministro, governador, deputado. Prefeito. E prefeito de Fortaleza. Está correta a posição de seu partido?